Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre teorias demográficas, tá? O que são as teorias demográficas? São as teorias que vamos estudar, né? São teorias que são criadas a partir de estudos da população, tá? De movimentos, de crescimentos de taxa, tá? E a sua relação com o contexto político, social e econômico histórico. Bom, a gente vai ter aqui, né, a primeira teoria criada, né, a teoria do Thomas Robert Malthus, chamada de teoria malthusiana, criada no século XVIII, tá? Então é muito importante que vocês entendam o contexto histórico ali. O Malthus ele vai criar essa teoria basicamente, né, num contexto de revolução industrial. E esse contexto de revolução industrial vai fazer com que uma mudança ocorra, tá, de relação campo-cidade. O campo ele seja pressionado para gerar matéria-prima para as indústrias. A gente vai ter um grande volume de pessoas se deslocando do campo em direção à cidade. Então a gente vai ter melhorias nos padrões de vida a partir de saneamento, né, a partir de algumas estruturas que foram criadas nos espaços urbanos, tá? Isso vai dar maior longevidade para a população, tá? Fazendo com que haja um crescimento populacional, beleza? Então a gente não tem uma redução da natalidade e a gente tem uma redução da mortalidade. Isso vai fazer com que haja ali um grande volume de pessoas, tá, crescendo, né, aumentando aquela população. Isso vai gerar uma preocupação no Malthus. A partir disso, o Malthus vai falar que a população ela cresce em progressão geométrica, ou seja, ela cresce num ritmo muito mais acelerado do que a produção de alimentos, essa crescendo em progressão aritmética, tá? Isso vai fazer com que haja um esgotamento dos alimentos, tá? Então, Malthus vai falar basicamente que esse crescimento populacional desenfreado vai gerar problemas sociais, né, na Europa. Isso, né, ele está afirmando aqui principalmente que a gente tem ali a população europeia pressionando essas questões de produção de alimento. Malthus, naquele contexto ali, ele não contemplou, tá, questões envolvendo conflitos, tá, de grande magnitude, catástrofes naturais. Ele não contemplou também as questões de desenvolvimento de tecnologia produtiva e essa tecnologia aumentando a produção de alimentos, tá? Então ele não considerou isso. Ele só considerou a questão de natalidade, redução da mortalidade e a pressão que era exercida pelo grande volume de pessoas que estavam crescendo nos centros europeus no campo, tá? Qual era a ideia do Malthus ali? A ideia do Malthus era basicamente que as pessoas parassem de se reproduzir. Não existia método contraceptivo, então, né, basicamente as pessoas com um controle próprio da reprodução, tá? Então não existia um método científico de controle reprodutivo. Era basicamente o casal que deveria executar esse controle. A gente vai ter a teoria neomalthusiana. O neo, né, é de uma nova perspectiva de uma teoria já existente, tá? O neomalthusianismo vai surgir no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter um mundo passando por uma explosão demográfica, Por quê? A gente vai ter uma explosão demográfica na Europa, né, a geração Baby Boom, né? A gente tem um vídeo falando sobre isso no curso. E a gente vai ter os países, né, periféricos, alguns países periféricos, com a chamada industrialização tardia. A gente também fala sobre isso, tá? Essa industrialização tardia vai provocar o mesmo processo. Uma urbanização,
uma melhoria na qualidade de vida desses países de industrialização tardia, um crescimento populacional e uma pressão dentro, né, dentro das questões alimentares. Tá? Um ponto muito importante é que os neomalthusianos eles vão associar os países pobres a essa pressão, tá, sobre as questões socioeconômicas, sobre as questões alimentares. Então, basicamente, o que o neomalthusianismo vai falar? Os países pobres têm um crescimento populacional muito grande e são eles os responsáveis pela pobreza no mundo, porque eles não conseguem ter um desenvolvimento econômico por conta do seu grande contingente populacional. Isso gera também um grande volume de fome. Então, basicamente, o direcionamento é para os países pobres, tá? Qual vai ser a ideia do neomalthusianismo? Um controle de natalidade elaborado pelo Estado. E isso vai se dar a partir, né, da disseminação de métodos contraceptivos, de planejamento familiar, de políticas de controle de natalidade, beleza? Então, o neomalthusianismo prega essa perspectiva. A gente vai ter uma resposta a essas políticas malthusianas e neomalthusiana, que é a teoria reformista, que vai surgir dentro de uma concepção ali de um caráter crítico, reflexivo, tá? Então, esse pensamento ele vai enxergar uma visão completamente distinta. Os reformistas eles vão falar que o crescimento populacional não é causa dos problemas sociais, mas sim, né, os problemas sociais são causa do crescimento populacional. Os reformistas eles vão pensar o quê? Olha só, quanto maior a capacidade, né, financeira de uma família, menos filhos aquela família quer ter. Culturalmente, aquela família tem menos filhos. Quanto maior o desenvolvimento de um país, menor a tendência à taxa de natalidade, beleza? Menor a tendência à fecundidade. Então, qual é a ideia? O controle de natalidade vai caminhar lado a lado com o desenvolvimento socioeconômico. Então, para os reformistas, o Estado ele deve intervir sim, mas não com políticas de controle de natalidade. Ele deve resolver os problemas, né, do padrão de vida da população, ele deve resolver os problemas de renda, de acesso à renda da população, de acesso, né, a uma educação de qualidade, a empregos com melhores salários para essa população, para que isso, né, gere uma cultura naquela população e um planejamento familiar mais eficiente. Então, os reformistas eles têm uma concepção completamente distinta dos neomalthusianos e dos malthusianos. Tá? A gente vai ter aqui a teoria ecomalthusiana, que é uma teoria, né, malthusiana, mas ela é muito mais pautada também na pressão sobre os recursos naturais. Então, o ecomalthusianismo ele vai surgir no século XX ali também, principalmente com as pautas ambientalistas, tá? Onde os ecomalthusianos vão afirmar que o maior número de habitantes vai gerar um maior impacto ambiental, uma maior pressão sobre os recursos, né, naturais terrestres. E também os ecomalthusianos fazem uma pressão nos países periféricos, beleza? Os teóricos ecomalthusianistas, eles querem, né, eles pensam nos danos para as gerações futuras, então eles querem minimizar esses danos, tá? Aqui, a gente não tem uma política, né, uma teoria demográfica, melhor dizendo, a gente tem uma política, né, demográfica muito conhecida, que é a política do filho único, adotada na China na década de 70. Tá? Essa política visa a desaceleração do crescimento populacional chinês. Tá? A gente vai ter a China, né, a partir da Revolução Chinesa, com um estímulo à natalidade, né, numa tentativa de criação de uma unidade, né, nacional, de um nacionalismo chinês. Isso vai gerar, né, um crescimento populacional desenfreado na China. Então, a partir da década de 70, vai ser adotada essa política do filho único.
Essa política do filho único vai ser basicamente, vai funcionar da seguinte forma, onde cada casal ele vai ser responsável por ter um único filho, tá? Então, o casal ele é responsável por ter um único filho. Em 2015, já com o envelhecimento da população chinesa, isso cria, a China hoje tem cerca de 1,43 bilhões de pessoas. E esse volume que já é muito grande, estima-se que ele seria muito maior se não existisse a política do filho único, tá? O que acontece é que, a partir do avanço econômico chinês, a população culturalmente passa a ter menos filho, então a taxa de fecundidade chinesa vai reduzir muito. Essa redução da taxa de fecundidade chinesa vai provocar um envelhecimento da população. Esse envelhecimento da população vai causar um temor, tá, no governo chinês, e aí eles vão flexibilizar em 2015 para que os casais possam ter 2 filhos. Tá? Em 2021, esses casais eles vão ter, eles passam a ter até 3 filhos. Tá? Então, a gente já vê um estímulo a uma natalidade por parte da China. Tá? A gente vai ter como consequência dessa política do filho único um ponto muito importante, tá? Que é o feminicídio da população feminina. O feminicídio, da população infantil, tá? Ou seja, as crianças do sexo feminino, elas vão ser abandonadas, elas vão ser dadas para adoção, elas vão ser ou assassinadas pelos pais por conta dessa lógica onde o homem, a criança, quando crescer, ela pode ajudar nas questões de trabalho, tá? Principalmente no campo chinês. E aí a gente vai ter essa prática sendo adotada culturalmente ali na China. É claro, vai ser amplamente adotada? Não, mas vai ser adotada, perfeito? Um ponto muito importante, a gente está discutindo aqui o envelhecimento da população. O envelhecimento da população ele causa alguns temores, tá, para alguns países. Por quê? Esse envelhecimento ele pode causar a perda da população economicamente ativa. Então, tem alguns países que eles estimulam a entrada de imigrantes. A gente tem o caso, por exemplo, japonês com os chamados dekasegs, tá? Os dekasegs, eles são filhos, eles são gerações recentes de imigrantes japoneses lá do início do século XX, tá? Então, esses imigrantes criaram famílias no Ocidente, e esses migrantes, essas gerações mais recentes desses migrantes, elas estão voltando para o Japão para trabalhar como mão de obra lá, como mão de obra japonesa, tá? No começo era uma mão de obra de baixa qualificação, hoje a gente já tem uma mão de obra um pouco mais qualificada dentro do Japão. Então, o envelhecimento da população é um temor em diversos países. Em alguns países, a gente tem o estímulo à natalidade. A China flexibiliza os casais a terem filhos, flexibiliza a política do filho único, mas alguns países estimulam, pagam, financiam casais para que esses casais tenham filhos. Mas essas políticas não estão dando certo, tá? Por conta de uma mudança de perspectiva, de uma mudança de cultura. As mulheres, as famílias querem ter menos filhos, tá? Por conta de processos culturais. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.